Olá, bom dia. Olá, bom dia, Hélia. Então, aqui temos mais um episódio dos Trilhos do Peregrino e agora a nossa temática é sobre contoterapia. Uhum. E mais uma vez trago a Patrícia, porque eu e a Patrícia temos este, nem sei como lhe chamar, não é? Este caminho de vida em comum, este percurso ligado aos contos e ao trabalho com os contos. Na verdade estávamos aqui há pouco a falar que isto ia ser mais uma conversa entre as duas do que propriamente uma entrevista, porque os contos levam-nos para esse universo, não é? Em que o lugar só da pergunta e da resposta parece muito simples, muito pequenino para os lugares para onde nos leva. Sim, sim, eu acho que qualquer uma de nós ama as histórias. Curiosamente, também é engraçado, sinto que amamos as histórias de formas muito semelhantes e muito diferentes. Então, quando falo contigo, sinto sempre que estou a aprender mais sobre as histórias. E eu também. Pronto, apesar de ser, que é curioso, não é? Como é que o mesmo tópico pode ter tantas tonalidades e ser Sim. tão pessoal para cada um de nós. Sem dúvida, sem dúvida. É um caminho inacabado no sentido, há sempre mais para descobrir. Sim, Nunca escutei uma história finalizada até hoje. pois não. Se a escutar amanhã, enquanto outras coisas, se a escutar para o ano que vem, parece uma história totalmente distinta. São outros personagens que me chamam a atenção, são outros pormenores da história que me ressoam. Sim, é verdade. E mesmo a forma como às vezes a história é contada, não é? Nós podemos contar a história de um ponto de vista de um personagem, de um ponto de vista do outro. Às vezes nem nos damos conta, mas ela tem sempre uma riqueza que que é infinita quase, não é? Ela está sempre em constante renovação no fundo ela própria é um símbolo. Nunca Uhum. se esgota, nunca se Sim, esgota. sim, sem dúvida. Como é que, como é que para ti os contos chegaram? Não sei muito bem, eu sempre adorei histórias desde criança pequena e, e sinto que internamente a minha memória de criança é que eu inventava constantemente histórias. Portanto, eu estava sempre no reino das histórias. Qualquer coisa para mim era uma história. Eu passava, eu como provavelmente as crianças da minha geração, não é? Eu não tinha crianças pequenas com quem brincar, vivia numa casa onde só existiam adultos, então eu passava muito tempo no mundo dos adultos e passava muito tempo vazio, digamos assim. Não é? Acompanhava o meu pai quando ele ia fazer isto, ou a minha mãe quando ela ia fazer aquilo, e claro que aquele mundo dos adultos não me interessava muito, então aquilo eram espaços que pareciam onde nada estava a acontecer. E eu própria inventava isto no meu universo interno. Eu lembro-me que o meu pai sempre adorou vela e na altura ele construía barquinhos à vela com um amigo. E na altura era na antiga central, que hoje é o Museu da Eletricidade, a Central Tejo. Havia uma parte qualquer que estava vazia. E portanto aquilo era uma instalação industrial, completamente uma indústria, com passadiços, com canos, com isto, com aquilo. E eu passava horas ali sozinha e todas aquelas minhas horas, enquanto ele fazia os barcos em fibra e aquilo tudo com o amigo. E eu inventava histórias. A minha única hipótese era eu percorria aqueles passadiços e aquilo tudo, sempre dentro de mim, como se estivesse numa floresta a inventar histórias, não é? Eu inventava personagens, inventava coisas, e aquela sombra que eu via ali era uma casa de uma bruxa, ou aquele outro cano era um guerreiro alto que. Pronto, e eu acho que isto é muito. Eu acho que as crianças são naturalmente assim. Não é? Completamente. E provavelmente eu acho que isto me dava. Eu já tinha um acesso muito rápido e profundo ao meu mundo interno. Eu estou muito mais confortável dentro do que fora, mas claro que isto ainda me propiciava mais esse conforto e essa fantasia. E depois, logo que comecei a ler, adorava ler, portanto, logo que comecei a ter possibilidade de ler histórias,
Então aí eu agarrava todos os livros que houvesse de histórias e lia-os avidamente e via tudo o que fosse séries ou filmes ou coisas. As histórias encantam-me, ainda hoje. A minha forma de relaxar é ir atrás de uma história, seja porque estou a ler, seja porque estou a ver um filme, é ir atrás de uma história. Eu reconheço-me completamente nisso, completamente. Ah, desde esse espaço de. A mim sempre me contaram muitas histórias. E eu também me contava muitas histórias e criava muitas histórias. E tal qual como estavas a dizer, não é? Qualquer pedacinho de cenário era o cenário perfeito para uma história. E às vezes brincava com bonecos, outras vezes eu fazia parte das personagens, outras vezes eu tinha uma vida alternativa. Ah, estou aqui a pensar que antes de saber sequer o que isso era, se calhar nem existia, eu já fazia fanfiction. Ou seja, eu lia livros ou via séries e a seguir ia escrever histórias com aqueles personagens. Era como se vamos buscar outra história, mas com estes personagens, porque eles de alguma forma me dizem alguma coisa. Então sempre foi um mundo muito próximo de mim, ainda hoje, dentro dos meus espaços sagrados, há livros de histórias que estão lá. Não é Sim, quase como se fossem um lugar de conforto profundo, um lugar onde eu vou buscar pedaços da minha alma. sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu sinto o mesmo. As histórias trazem-me esse conforto, trazem-me um lugar seguro, trazem-me uma conexão a algo, a mim mesma, mas também a algo que é muito maior do que eu. Sim. Uhum. E muitas vezes eu recordo, não é? Nós já falámos nisto outro dia, mas muitas vezes no meu dia a dia eu recordo pedaços de histórias. Às vezes não tem que ser a história por inteiro. É um símbolo, é um pedaço, é só ali aquela, uma frase, uma coisa qualquer. É o lugar mítico que te serve naquele momento, não Exatamente, é? Uhum. exatamente. E traz logo um alívio Sim, e sim, uma expansão. De sem repente a dúvida. compreensão alarga-se. E não é uma compreensão É cognitiva. tão difícil explicar isto, não é? O nível de compreensão consciente, mas não tem de ser com palavras. Há qualquer coisa aquilo que Tal e se eu qual. pudesse expressá-lo de uma forma simbólica, há pedaços de ti que se recolocam, não é? E Ah, isso dá-te mais espaço para ser, sim, não é? Dá-te sim, uma paisagem maior, diferente, sim, mais pormenorizada. Se sem calhar tu dúvida. não a consegues pôr em palavras, mas há algo em ti que descansa. Tal e qual, tal e qual. Nós ontem estávamos a conversar as duas, particularmente das nossas vidas, e tu trouxeste aquela imagem mítica, mesmo de um mito, e eu tive exatamente essa sensação. Sim, Ah, é sim, isto, sim, mas sim, é sim. isto que não é explicável por palavras. É É verdade. outro universo. É É outro outro. universo. E Nós como somos animais de histórias, não é? Nós somos. O somos? ser humano precisa da história para trazer sentido à sua vida. Nós fazemos isto inconscientemente. Nós contamos histórias sobre aquilo que nos está a acontecer. Aquilo que nós chamamos em terapia as narrativas e tudo isto, não é? Sim, Mas sim, é sim. uma necessidade vital. E é tão fundamental que muitas vezes, mesmo em termos terapêuticos, é através da história e do símbolo e da metáfora que se chega, por exemplo, à criança, não é? Que está Exatamente. muito mais acessível a um lugar não cognitivo, não é? E que Muito. de alguma forma ressoa muito mais com pistas míticas Uhum. e consegue muito mais trazer o seu universo interno através de uma história. Sim, sim. Claramente, claramente. Como é que passaste deste lugar entre o papel dos contos na tua vida e trazer isto para uma prática terapêutica? Olha, eu acho que foi muito quando nós também começámos a trabalhar em conjunto. Quando eu comecei a trabalhar na escola, quando eu te conheci, e também depois, eu lembro-me ao princípio que era muito engraçado, nós íamos falando das coisas. É mesmo uma relação criativa, não é? E tenho a Sim, sensação, completamente. tu às vezes dizias, mas então é aquilo, e eu, isso não conheço, então. Então ia investigar e de repente isto começava a crescer mais e ia ressoando profundamente com aquilo que eu trazia dentro.
E lembro-me perfeitamente que uma vez numa sessão eu estava a falar com a pessoa e imediatamente eu tive a sensação, eu fui levada para uma história que já existe, que é conhecida, portanto, uma história antiga da tradição oral europeia, e aquela história fazia-me todo o sentido. E eu arrisquei, eu ali disse: Eu estou-me a lembrar de uma história, tu conheces essa história? E arrisquei contar a história à pessoa, e aquilo teve um efeito terapêutico muito importante. E a partir daí eu comecei a explorar mais isso. E depois o nosso trabalho em conjunto e o nosso amor pelas histórias também me foi ensinando cada vez mais. Sim. Mas foi algo que me chegou de uma forma muito intuitiva. Sim, eu também sinto isso. Foi um caminho muito orgânico, não é? Sim. Que foi crescendo. As histórias sempre me fizeram muito sentido. Comecei muito pela mitologia, Hum, mas havia. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar arquétipos, e trabalhava muito com os arquétipos das deusas gregas, sim, não sim, é? Que é até esta característica, trabalhar mais isto. E de repente havia qualquer coisa a mais. Eu acho que até cheguei a explorar isso contigo, a dizer. É como se eu conhecesse estas deusas, sim. não é? Não são só características, não são só isto é bom, é como se são arquétipos vivos, não são Uhum, características que nós podemos trabalhar nas pessoas, são arquétipos vivos e muitas vezes até estava a falar com uma mulher ou outra e o arquétipo vinha-me, é isto, antes até de saber a história dela, sim. havia qualquer coisa ali que ressoava com um arquétipo que me era tão familiar como a minha própria família, Uhum, não é? E a partir daí explorar todo o mito e não só o arquétipo, não é? E depois os contos. E foi também a partir daí que comecei a estudar mais sobre isto e a trazer ah, mais informação, mais formação e este lugar da psicologia arquetípica como um grande chão de trabalho pessoal. uhum. Sim, sim. É mesmo, é mesmo. Não se nota nada que nós somos apaixonadas por isto, não é? Rigorosamente nada. Ficamos paradas com aquele ar de apaixonado. Ah, isto é tão bonito. Hum, Estava aqui a pensar como é que nós estamos aqui a falar da nossa experiência, mas o que é que seria escutar simbolicamente um conto? Não é? Para quem nos está a ouvir, o que é escutar simbolicamente um conto? Para mim, acima de tudo, é começar por escutá-lo. Não é? Escutá-lo verdadeiramente. Nem sequer se trata do escutá-lo para o analisar. Não, é deixar que o conto, deixar que a história entre completamente. sim. É, de facto, permitir que a história me habite um Uhum, pouco, sem nenhum objetivo. E sim. só a partir daí se faz alguma coisa com isso. Totalmente. Lá está, não é? Se nós vamos para a parte da análise, que é interessante e que é importante num certo ponto de vista e num certo contexto, nós ficamos sempre por um lugar mais intelectualizado. E mais uma vez, não é deitar fora isso, mas é limitado. É limitado. Ao passo que se nós nos pudermos abrir à história, não é? Tornarmos, usar aqui uma palavra que a nossa Sofia Batalha usa muito, não é? Ser porosos em relação à história, não é? Deixar que ela entre em nós, aí nós vamos a um nível de profundidade muito maior. A história, eu acho que nós descobrimos que a história já nos habita, de Sim, alguma maneira. sim. A contoterapia não tem a ver com a interpretação do conto, tem a Pois ver com a não. minha relação pessoal com o conto. Não Sim, é? é. E sim, depois a partir daí eu até posso ir buscar aquelas pistas e posso ir procurar outros símbolos e posso perceber como é que elas estão relacionadas comigo, mas se eu não me relaciono com o conto e só entro na análise pura. É uma coisa muito cognitiva, mas quando eu me relaciono com o conto, aquelas perguntas que nós tantas vezes fazemos, não é? Onde é que estás no conto? Qual é a Isso. pista que neste momento ressoa? Ah, isto é muito isto é um lugar de terapia, não é? É, Isto é um lugar de eu e o conto. Não é o que é que o conto significa, é onde é que o conto está em mim e sim. como é que eu posso, de alguma forma,
nesta relação, encontrar mais espaço, encontrar outras saídas, encontrar um mapa arquetípico que ajude a minha circunstância pessoal, a nível de compreensão. Sem dúvida alguma, é exatamente isso. Porque está sempre em nós. Porque todas estas histórias, e principalmente as histórias míticas, as histórias da tradição oral, as grandes histórias, não é? Elas estão sempre a ser contadas. Mesmo aquelas que foram inventadas por alguém, por algum escritor, ou, por exemplo, as histórias de Shakespeare, não é? É sempre a mesma coisa. Pode diferir de cultura para cultura, daquela Completamente, parte do mundo para a outra, pode ter outros detalhes, outros pormenores, mas isto é a experiência de se ser humano. completamente. Estão sempre a ser contadas porque estão sempre a ser vividas. Exatamente. Não há como fugir daqui. O Não há. nosso lugar mítico é universal, é arquetípico. Exatamente. Exatamente. É uma. É muito pobre o facto de termos perdido este tipo de relação com as histórias e termos remetido as histórias para coisas infantis. Sim, Ahm, Este lugar é como se privássemos a alma de de um lugar de alimento e de um lugar de sabedoria imensa para a nossa vida. sim, sem dúvida alguma. Mesmo esta nossa ideia de. Eu sinto às vezes que as pessoas vêm nesta busca. Então está bem, eu vou ouvir a história, porque a história se calhar tem uma pista que me vai dizer como é que eu vou resolver esta minha situação. E não é bem isso que acontece, não é? A pista muitas vezes é, mais uma vez, como nós dizíamos no nosso outro episódio, é ficar ali e deixar que, lá está, deixarmos ser habitados pela história, deixarmos de entrar em relação com a história. E alguma coisa há de surgir daí. Não sabemos o quê, mas acaba por ser uma entrega ao mistério. Algo que é muito maior, uma entrega à vida. Sem E isto dúvida. é assustador para a maior parte de nós. É. Até a nossa relação com as histórias, quando trabalhamos as histórias, é um lugar mítico. Não é? Estava aqui a escutar, estava a pensar, que interessante, não é? Um trabalho com um conto, e, por si, pode ser arquetipicamente uma jornada do herói ou da heroína. Sem dúvida. Não é? Tu tens na mesma o chamado, não é? Que é este lugar do ouvir o conto, a travessia, como é que tu te Sim. relacionas, os encontros arquetípicos, Uhum. neste caso, o encontro com as pistas, com as personagens, com as Sim, histórias, a provação, que é o que é que deixas render, o que é que deixas cair, o que é que deixas transformar, e a reintegração. Como é que, de alguma forma, isto vai reestruturar e trazer uma nova consciência à tua vida? exatamente. A palavra é essa, nova consciência. É só isso. E isso muitas vezes é sanador. Não se trata de mudar as coisas, trata-se de ter uma nova consciência sobre mim Exatamente. e sobre a vida e sobre a minha relação com a vida. Isto faz toda a diferença. E neste sentido, aí está o lugar terapêutico. Aí está um lugar terapêutico. Sim. É uma pena, eu sinto que é uma pobreza muito grande. A nossa civilização moderna, ocidentalizada, tem muita riqueza de um certo tipo, mas é profundo, cada vez está mais pobre em termos de alma, não é? Em termos de profundidade. Sim, sim. Eu digo muitas vezes, já me ouviste dizer isso milhares de vezes, não é? Nós passamos metade da nossa vida a ganhar certezas, mas o trabalho arquetípico da segunda metade da vida é perder certezas. Exatamente. E de alguma forma, neste lugar da superação, da eterna juventude, do perfeccionismo, é como se a única coisa que vale fosse ganhar certezas. Yeah. Queremos todos ter muitas certezas, num mundo que não tem nenhuma. Nenhuma. Num mundo altamente orgânico, altamente mitológico, altamente simbólico, altamente humano, não é? Num mundo muito. Então, quando tu não te dás espaço para a maturidade de perder certezas, Uhum. para o lugar em que eu já não preciso de controlar tudo, ter tudo em caixas e tudo ser branco ou preto, e começas simplesmente a relacionar-te com a vida, se não há espaço neste mundo, Yeah. as histórias têm muito pouco espaço.
Porque as histórias trazem este lugar invisível, este lugar do trickster, este lugar do como é que te relacionas agora? Então, e se não fosse assim? Então, e daqui a um ano, como é que é? E agora identificas-te com que personagem? Ah, mas há 5 anos não era esta a personagem importante. Ah, este lugar de eterna transformação, eterna impermanência, mas isso como um lugar de vida, como um lugar de saúde. tal e qual. Se nós não temos o espaço interno e a coragem de deixar de ter certezas, nós não conseguimos relacionar-nos com as histórias desta perspectiva viva. Pois não. E o mais trágico é que também não conseguimos relacionar-nos com a vida. Pois não. Não é? Porque eu estava a escutar e estava a sentir, de facto, há uma arrogância muito grande na cultura moderna, com esta história das certezas. Mas este lugar que tu estavas a trazer para mim é muito um lugar de rendição à vida. Não é? Eu vivo uma rendição, não é uma rendição no sentido de humilhação, é mesmo eu entrego-me à vida. Hum, Deixa cá ver o que a vida tem para mim. E isto vai trazer coisas muito duras, obviamente, mas eu também tenho uma perspectiva sobre as coisas duras que lhes traz dignidade, a elas e a mim. Não é uma falha, não é um erro. Não é? E só quando eu atravesso isso é que eu ganho realmente a sabedoria. Por isso nós não temos anciãos, não é? Nós temos pessoas idosas. Nós temos adolescentes que se mascararam de adultos e que depois ficaram velhos, literalmente, no mau sentido da palavra. E isto traz muito mais dor. muito mais dor, muito mais dor. Então, Ou melhor, traz traz muito mais sofrimento. desamparo na dor. Sim, sim, sem dúvida, é isso mesmo. É isso mesmo. Desamparo na dor, é isso mesmo. Nos antigos mitos, mesmo as grandes tragédias, não é? As personagens, não é? Eu tenho a sensação, pelo menos quando eu leio as versões, obviamente também pode ser uma visão minha, não é? Mas eu tenho a sensação que é, coitada, aquela é uma falhada porque aquele. Não! Cada um daqueles personagens vivia o que lhe tocou viver, com tudo o que Sim, isso tinha de bom e de sim, mau, e era honrado por isso, era reconhecido nesse trajeto e nesse caminho. completamente, completamente. Então, isto é uma perda muito grande que nós temos hoje em dia. Né? E uma história traz um lugar absolutamente mágico, na real acessão da palavra. Não é? Nesta magia de a vida é muito maior do que eu. E ainda assim, isso não me torna pequeno, no mau sentido. É preciso permitirmos-nos, não é? É preciso permitirmos abrir a história. E quando nos permitimos, a história é sempre surpreendente, mesmo que a conhecemos, não é? Já a Sim, conheçamos. Estou-me aqui a lembrar de uma vez que tu estavas a contar, lembro-me tão bem com uma aluna nossa, porque não sei, eu lembro-me com um sentimento mesmo de doçura. Estavas a contar a Donzela Sem Mãos. sim. Lembras-te no momento em que tu fizeste e corta-lhe as mãos, tchá, tchá, e ela fez, ela estava a escutar-nos e fez. E aquele lugar foi tão bonito. Conhecia a história, mas Claro, deixou-se envolver de tal maneira. tal e qual. Este é um lugar de magia que nos habita e que Sim. nós não nos permitimos estar tantas e tantas vezes. É o lugar da inocência, é o lugar da criança mágica em nós. Sim, E é aquilo que nós deveríamos preservar a todo custo. Porque também é o que nos traz o encantamento perante a vida, não é? A criatividade, o gosto por estar vivo, desfrutar. Eu tenho a sensação que até hoje, para nós, eu vejo-me aí muitas vezes, não é? Desfrutar acaba às vezes por ser um desafio. sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Como é que nós nos deixamos chegar aqui, não é? É um viver à superfície das coisas e com um paradigma muito pouco humano. As histórias podem nos levar a estes caminhos, não é? As histórias sanam. As Como diz, histórias sanam. como diz o Martin Shaw, elas falam à memória dos ossos.
sim, sim, sim. Eu acho extraordinário como um conto ou uma parte desse conto, de repente, sem tu elaborares muito, espelha e ressoa com qualquer coisa que tu estás a viver. Sim, sim. E mesmo que tu não faças mais nada com isso, esse ressoar diz-te, eu não estou só. Não é? É. Arquetipicamente, há uma história que conta a minha história. Epá, eu estou-te a dizer isto e eu sinto alívio. Sim. Não é uma exceção. Não aconteceu a mim. Não é? Aliás, aconteceu-me a mim. Sim. Mas há um lugar, há uma verdade universal no mundo que me diz isto faz parte de um caminho arquetípico. Não é? Eu não sou má, não estou errada, não fiz uma escolha estúpida. Não, isto faz parte de um caminho arquetípico. Não é? Quantos milhares de pessoas terão atravessado este portal para isso ter ficado numa história? E Uau. como tal, que chaves existem nesta mesma história que me ajudem a continuar a caminhar? Onde é que eu encontro candeia nesta história para os próximos passos? É caminhar com toda uma ancestralidade, não é? É, é caminhar com os ossos, não é? Com a memória dos ossos, com a memória que nos vai transportando através destes lugares míticos, destes arquétipos e que de alguma forma nos dizem que a nossa vida vale a pena. Hum. E não é porque ganhamos muito dinheiro ou porque fizemos. É porque cada etapa da nossa vida faz parte de um lugar muito maior do que nós. Sim. Ai, é isto. Pronto, é este o problema, não é? Quando começamos a É. falar daqui, entramos num vazio tremendo. E numa comoção, não é? A mim Uhum. comove-me. Sim, a mim Esta, também. A mim isto que estavas a também. trazer comove-me. Eu acho que quando nós começamos a ver a vida de um ponto de vista simbólico e de um ponto de vista de história, ela torna-se completamente diferente. Totalmente. Totalmente. Tu tens muito uma expressão que eu adoro, Hélia, que é o viver o épico no cotidiano. E eu acho que é exatamente isso. É de repente o cotidiano podia ser seco e árido, já não o é da mesma Já forma. não o é, é efetivamente épico e é preciso discernir muito bem isto, não é? O épico traz-nos este lugar, não é? É maior do que eu, mas não é por isso mais bonito, nem mais fácil. É só, a alma também está lá, não é? A minha alma também vive esta história, não é só o meu funcionalismo que vive esta história. E nós brincamos muito quando nós dizemos, foi tal e qual como um conto de fadas. E já pensámos bem num conto de fadas, a quantidade de atrocidades, Sim, não é? Que acontece num conto de fadas para, num meio segundo, dizer e foram felizes para sempre, no fim. sim, Não sim, é? Um conto de fadas é uma vida cheia de lugares difíceis, cheia de dúvidas, hum, cheia de escolhas diferentes, cheia de incertezas. Um conto de fadas é uma história como a nossa, sim. Cheia de provações, não é? Cheia de cheia de provações. provações. E, e tantas coisas que os personagens, o herói ou a heroína daquele conto de fadas têm que passar, não é? Têm que atravessar. Mas eu Exatamente. estava a ouvir e estava a pensar, de facto, os verdadeiros contos de fadas nunca foram temas para crianças, não é? Eles eram histórias Claro. contadas à fogueira entre adultos. As crianças é que faziam parte do mundo dos adultos e, portanto, também as ouviam. Sim, E sim, sim. nisto já tinham uma preparação para a vida e uma preparação para se apaziguarem com as diversas situações que a vida traz, ou para encontrar pistas que a vida, para aquilo que a vida trouxesse. Mas eu estava a ouvir, estava a pensar assim, a Disney de facto pegou nos contos de fadas e romantizou-os.
ainda assim, a potência do conto é tal que continua a trazer pistas. Então, Completamente. mesmo romantizado, mesmo cortado, editado, uma curadoria muito moderna ali ao conto, ele continua a tocar-nos profundamente. E nós, todos, cada um de nós, tem uma história. Eu nunca mais me esqueço de tu contares, a pessoa que estavas a ouvir, aquela mulher contar e que e tu de repente estavas a reconhecer a história da Cinderela. Completamente. E que ela estava a contar e nem se estava a dar conta. Não é? As nossas vidas são muitas vezes contos de fadas. Então isto é absolutamente extraordinário, é extraordinário. Pronto, é isto. Sim, ah, todos estes lugares, não é? Que nós já conhecemos do qual foi o teu conto de fadas preferido, não é? Qual é a personagem com quem que mais te ressoa agora, de uma história qualquer. E quando eu falo história, já nem sequer estou a falar só dos contos tradicionais, que Claro, trazem naturalmente muitas claro. pistas, mas todas as histórias já foram contadas. Se estiveres a ver uma série de televisão, também estão lá os contos Sempre, montados, sempre, sempre. sempre, 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 sempre. E de alguma forma nós não podemos viver, nós não podemos fugir da nossa mitologia pessoal. Pois não, pois não. E essa é das coisas que eu acho mais interessantes, que é o que tu dizes. Nós estamos sempre a viver um conto. Sempre. E trazer esta consciência é muito importante. Sim. E também, estava aqui a chegar, não é? Às vezes as pessoas ficam muito entusiasmadas com isto, mas depois eu lembro-me de sentir isto, não é? Mas eu tenho que encontrar, eu não posso ir lá dentro de mim e inventar nada, porque se inventar já não é verídico. Mas não funciona assim, pois não, Hélia? Não, porque na verdade tu não inventas nada. Tudo aquilo que tu estás a inventar ou a recriar habita em ti. E eu acho tão fascinante. Nós não podemos fugir de nós próprios. Pois não. Façamos o que fizermos, nós não fugimos de nós próprios. Que é o mesmo dizer que não fugimos da vida. Nós, nós tentamos, e tentamos sem o saber, naturalmente, com a melhor das intenções, nós não enganamos a vida. Não conseguimos enganar a vida. E essa é a prova maior de que o mistério está sempre presente. Até quando eu estou a inventar uma outra história para mim, eu estou a falar da minha história. Exatamente. E, Exatamente. às vezes tenho esta frustração, não é? Porque eu estou a falar nisto, neste momento, se eu fosse se o meu corpo fosse uma história, todas as minhas células estão assim aos saltos e a brilhar, porque isto mexe mesmo comigo. Eu sinto mesmo que há um nível celular, um nível vibratório que fica mais ativado quando eu falo nisto. E há um lugar tão triste de pensar quantas pessoas estarão a ouvir isto e não perceber minimamente do que é que eu estou a falar, não é? Porque o seu universo simbólico, de alguma forma, está fechado, está apagado, não foi aberto. E, e viver este Hum. lugar, eu não tenho como expressá-lo de outra forma, porque não nos iliba da vida, dos desgostos da vida, das dificuldades, mas alivia-nos tanto. É aquilo que nós temos estado a dizer, não é? Não é, não há garantias, ou por outra, a vida é implicador. Não vale a pena nós querermos fugir daí porque ela vai aparecer. Como nós vamos poder viver e atravessar essa dor? Aí, se calhar, é que já pode ser de forma completamente diferente. E a história, a nossa história, a história do mundo, ela está tecida uma na outra. E de facto, poder aceder a isso é totalmente distinto. Sim, Traz uma vivência totalmente distinta. completamente. Completamente. Acho que é importante também trazer a noção de que a contoterapia não, e tu já trouxeste aqui há bocadinho esta ideia, não trabalha muito contos já existentes, Uhum. especialmente contos da tradição oral, antiga, ancestral, naturalmente, mas ela também trabalha com a nossa criação de contos pessoais.
sim, Não é? Exatamente por isso que tu trazes, não é? Porque aquilo que nós criamos pertence-nos, aquilo que nós criamos são pedaços de nós. Ah, e de alguma forma, nó- quantas vezes a criação de uma história num momento particularmente difícil da nossa vida pode ressignificar sim. isso? E quando nós dizemos isto, não é só, ok, olha, eu contava a história desta maneira, agora conto desta, ou agora já não sofro, não tem nada a ver com isso. Quando nós ressignificamos, acontece interiormente uma coisa muito interessante, que não é só eu agora vejo a coisa de outra maneira, é abrirem-se novas avenidas neuronais. Então, a ressignificação efetivamente ativa outros recursos internos. Não é só eu agora vejo a coisa de outra maneira. É eu abri um caminho que não existia até então, Uhum, ou se existisse estava oculto, e uhum, nesse caminho eu trago até mim recursos que antes eu não acedia. uhum. Exatamente. Então é muito mais profundo do que só, ok, eu contei uma história e ela aliviou a minha dor. Não, não, ela não aliviou porque estava a história. Ela, a um nível muito orgânico, ela está a abrir em mim novos recursos. Uhum. Tal e qual. É uma expansão, é uma nova consciência. É uma nova consciência. E É uma não é por acaso que nós, a contoterapia se aplica, no crescimento pessoal, mas também em situações de lutos e perdas, Uhum. não é? A De crises de vida. arte-terapia, o lugar expressivo, traz Sim. sempre um lugar de simbólico e do conto. Portanto, tudo aquilo que nos pede ampliação de recursos, Uhum. desta forma simbólica, tantas vezes traz a contoterapia ou aspectos da contoterapia para aqui. Sim, sem dúvida alguma, porque lá está, a parte intelectual é muito mais, é como se fosse um foco numa determinada coisa. Obviamente isso tem valor, mas esta parte simbólica é como se fosse uma visão aberta sobre tudo. E então e nós precisamos de ambas. Se nós nos focamos só naquela parte analítica, isto quer dizer aquilo, perdemos tudo o resto, perdemos a big picture, não é? Como se Sim, costuma dizer. sim, sim, sim. Sim, a análise pode ser interessante no fim de se fazer o trabalho pessoal. Exatamente. E não no início, porque se eu começo no início, a cognição vai ocupar o espaço todo e não vai deixar que o meu corpo permaneça nesta relação. Não é? Então, efetivamente, mais do que para interpretar um conto desperta, não é? O conto vem para despertar e de alguma forma aquele conto que eu escuto com a alma torna-se meu, porque Uhum, ele vai ao encontro das partes minhas que são esse conto. sim. Mesmo as perguntas que nós lançamos, não é? Onde é que estás no conto? Tudo isto faz com que as pessoas, de repente, tenham acesso a um. Elas identificam partes suas e símbolos que é impossível se fosse só com a parte intelectual e cognitiva. Sim, 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 Não é? Porque eu dizer eu estou nesta parte assim tem uma amplitude e uma profundidade que não existe no. Eu fui aqui porque aconteceu, nananã, mas. É totalmente diferente. totalmente diferente. Sim. A- As histórias, quando as escutamos por inteiro, mas também quando as contamos por inteiro, são ofrendas ao mistério, são ofrendas ao invisível. E o invisível também atua a partir daí, a partir dessa oferta. Isso que tu disseste agora é maravilhoso e lembrou-me logo, não é? Todas as nações indígenas pelo mundo fora cultuam extraordinariamente as histórias, não é? As histórias fazem parte do seu tesouro cultural e dos seus dons e muitas vezes, por exemplo, eram passadas nas nações indígenas norte-americanas, isso era comum para tu dares uma história, ofereceres uma história a alguém, não era a qualquer um. Claro que não. Porque ela era um tesouro, não era a qualquer um e não era de qualquer maneira.
não é? Os aborígenes na Austrália dizem que o mundo foi criado com canções, com histórias. É absolutamente extraordinário. Estas pessoas não são bárbaros ignorantes. de todo. Em termos de alma, elas dão-nos 10-0. A tecnologia interna do ser profundo é muitíssimo mais expandida e ampliada em qualquer uma destas nações e perspectivas. Então é extraordinário o valor que se atribui às histórias. E eu acho que é aí que as histórias estão, é esse lugar do mistério, é um lugar de conexão com o divino. Chamemos-lhe Sim, nós o que chamarmos. sim, sim, sim. Concordo absolutamente. Então, é um pouco este despertar, mas também o trazer ferramentas que o nosso curso de contoterapia Uhum. traz como objetivo, não é, Patrícia? Sim, sim, é exatamente isso. No fundo, é trazer as histórias para a nossa vida e para o nosso trabalho também, não é? E começar a cultivar esta abertura à história, esta abertura a este lugar mítico, arquetípico, muito mais amplo do que nós, mas que também é profundamente pessoal. Sim, sim, É esta sim, vivência neste paradoxo do é meu e ainda assim não é meu. sim. Há um reconhecimento e um alívio. Exatamente, exatamente. Novamente é uma formação curtinha, avançada, mas ela traz, ela apela àqueles que acompanham e que de alguma forma já trazem ou têm um sonho de trazer as histórias dentro de si, como ferramenta terapêutica, não é? E vai naturalmente tentar abrir este universo simbólico, mas também dar alguns recursos, não é? Do que é escutar Uhum. simbolicamente uma história, como é que se conta uma história, não é? E as ferramentas para se trabalhar com contos, desde as perguntas a ferramentas mais artísticas, Sim, sim, a coisas que se podem fazer com as pessoas, até na criação dos seus contos. exato. Ah, de alguma forma, é trazer alguma estrutura a um lugar muito orgânico, não é? Despertar esse lugar orgânico e depois dar alguma estrutura para poder ser trabalhado cá fora. Sim, e mesmo até reconhecer, não é? Porque quem acompanha já está a trabalhar com histórias, com a história da pessoa que está a acompanhar. Exatamente. Então, como é que eu posso, nessa história, se calhar, abrir-me e ver algo mais? Não é? Ou pelo menos descortinar, aprofundar, não é? Abrir e aprofundar Sim, para o lugar sim, simbólico, sim. através dessa estrutura. Sim. A nós encanta-nos isto, portanto. A nós encanta-nos completamente, não é? É mesmo um lugar de prazer imenso. Poder trabalhar com histórias e poder também trazer esta formação. Mas há bocado estávamos a falar assim numa proposta pequenina para as pessoas. Queres deixar Sim, aqui no fecho? sim, que gostava aqui, quem nos estiver a ouvir, também de perceber um bocadinho, de uma forma muito simples, o que é que se pode fazer com isto. E agora, de uma forma muito intuitiva, vamos imaginar uma história, não é? E de uma forma muito intuitiva, sem estar a pensar muito, sem precisar de meditar. Imaginar, imagina tu que estás a ouvir-nos, imagina um personagem, seja ele qual for. Sim. Homem, mulher, criatura mítica, o que for. Sim, sim, sim. Personagem. E agora imagina, quando tiveres esse personagem, quando ele tiver chegado, imagina onde é que ele se encontra, onde é que nessa história, agora deixa que surja em ti, não é? Por onde é que ele caminha, onde é que ele está? Ele ou ela, Sim, sim, obviamente. sim. Onde é que esta personagem está a caminhar? Qual é a paisagem? Uhum. E vais deixando de caminho por essa paisagem, seja ela qual for, e em algum lugar dessa paisagem há uma caixa que essa personagem vai encontrar, né? Que caixa é, onde está, fica ao teu critério também. Hum. E quando a personagem encontrar a caixa,
abre a caixa e lá dentro tens três símbolos: uma bússola, um espelho e uma semente. Hum. Mas tu só podes escolher um deles. Neste momento, na tua vida, há um que te serve. Ou melhor, desculpa, da vida dessa personagem, há um que serve. Então vais retirar esse objeto, não é? E vamos deixar por aqui a história. Vamos deixar por aqui a história e deixamos-te agora também aqui algum lugar de relação com esta história, não é? Que personagem é esta? Não é? Onde é que ela te ressoa? Não é? Se Que quisesse até, paisagem, sim, que sim, se quisesse paisagem. até elaborar sobre essa personagem, poderias até tentar trazer-lhe alguma história, não é? Porque é que ela caminha por ali, o que é que ela traz dentro do peito, que demanda é essa que ela está a fazer, não é? Como dizia a Patrícia, que paisagem é esta? Não é? E o que é que esta paisagem representa para ti? Como é que era esta caixa? É cada um dos símbolos que lá está dentro, não é? E Uhum, até onde é que encontraste a caixa? exatamente. E isto já fica aqui E como. porquê que escolheste esse objeto? Estas são algumas das coisas que se podem trabalhar nesta em contoterapia, não é? Nós agora deixamos a coisa assim porque estas perguntas são muitas, não é? E isto daria para muito mais tempo, mas provavelmente dá para elaborar. Alguns de vocês terão alguns insights, não é? Não tentem pensar muito nisso. Sim, Às vezes nós temos de deixar que as pistas míticas entrem em nós e com o tempo elas vão nos trazendo informação. Outras vezes há um insight, uhum, há aqui uma informação. Outras vezes nós já sabemos muito bem o que é que estamos a fazer, não é? Porque de alguma forma a relação com esta história tornou-se logo muito próxima. É. sim, Mas sem dúvida, e isto eu não tenho dúvidas nenhumas, só este pedacinho trouxe a ativação de novos recursos. sim, sem dúvida alguma. Não trouxemos aqui este lugar, mas muitas vezes os contos são como os sonhos, não é? Exatamente, Muitos dos nossos sonhos são lugares míticos e eles também podem trabalhar-se desta forma, é mesmo, é mesmo. E muitas vezes ficam a ressoar durante muito tempo. durante muito tempo. E pedem que olhemos para eles, e pedem que nos relacionemos com eles e que estejamos lá. Sim. Eu acho que é isto, não E é? acho que é isto por hoje. Em breve cá estaremos para mais trilhos. Sim, sim. Gostava muito gostava muito que neste episódio de hoje algo mítico tivesse ressoado. Hum. Não é? Aqui um lugar. Se calhar até podem partilhar connosco, não é? Em alguma plataforma onde isso seja permitido. Não sei se podem, está-me a chegar agora, Hélia. No YouTube podem No partilhar, YouTube mas podem também quando partilhar. sair agora o podcast, ele vai sair no Instagram, podem partilhar nos Ok. comentários ou Mas mandar-nos podem. mensagens. Eu vou adorar, não é? Eu já Eu estou aqui também. a vibrar com o que é que poderá ter acontecido Sim, nesta história. Hum. Todos nós nos transformamos um bocadinho, sempre que uma história entra em nós. E, e um conto em si, assim como o nosso conto pessoal em si, é também, a nossa história é também uma chave para a nossa história. E isto é um paradoxo. sim. Agora, muitas vezes, novamente, neste mundo nós queremos chaves de saída. E muitas vezes as chaves levam-nos para outros lugares, para outras salas, para outros labirintos.
porque, porque a vida quer se expandir em nós, Hum. não é? E não só aquele meio segundo e foram felizes para sempre. Sim, a vida quer viver através de nós, não é? Sim. Patrícia, isto Vamos ficar por podíamos aqui. continuar aqui durante muito Sim. tempo e, Obrigada, Elia. e grata muito por esta conversa, mais uma Grata a ti. vez. Até à Beijo próxima. grande. Até à próxima a todos. Fiquem bem.